When your body is grounded, I'll be moving mountains for your love. If it all falls down, I'll still be around. I'll take away, 'cause you know Ao vivo! Muito boa tarde para você que está chegando aí, para você que vai assistir o replay. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dia de live com as meninas. Deixa eu chamar as meninas aqui, deixa eu chamar o pessoal. E aí, gente, como vocês estão? Oi lá! Já tô mandando o aviãozinho aqui pro pessoal. Como tá meu som aí? E hoje o assunto, gente, são sobre relações. Então, vem com a gente. Se você quiser aprofundar mais nesse assunto, nesse conhecimento, vai agregar muito para sua vida. Será muito importante. Oi, Mari, tudo bom? Pri, tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos. Vamos para mais um dia de live. Eu vou fixar o tema aqui, enquanto minhas convidadas vão chegando. A Anne já chegou, olha lá, falta cá. Como a forma de se relacionar afeta a sua vida. E aí, o que vocês acham? Afeta ou não? Como que é isso pra vocês? O que vocês entendem sobre esse assunto? Já manda, gente, pro pessoal, ó, já manda o aviãozinho aqui do lado. Já manda pro pessoal que vocês acham que vai fazer muito sentido, que vai agregar na vida dessa pessoa. Oi, Cá! Já chama o pessoal, que esse é um assunto muito importante, ainda mais nos dias atuais, né? A gente vai falar muito sobre como as melhores formas de se relacionar, certo? Aqui com a gente, que queremos agregar muito, contribuir muito para você. Olá! Tudo bom, meninas? Tudo bem e vocês? Tô bem também, gente. Fala sério. Eu só tenho amiga linda, né? Quem tá com eco aí? Ixi! Alguém tá com eco. Ah, eu acho que é o meu, gente, pra variar. Deixa eu ver aqui. Impressão minha. Quê? Tô gritando a impressão minha, porque eu tô ouvindo eu aí do outro lado. Não, não tá gritando, não. Eu acho que é o meu, gente. É o meu. Calma aí. Gente, deixa eu dividir uma coisa com vocês. Olha que eu ganhei. Ai, que linda, É muito linda. Eu fiz Que linda, Anne. fiz um trabalho com a lojista. Olha que coisa mais maravilhosa. maravilhoso. Perfeita. Mas quero pedir ajuda pra vocês, pra identificar. Estão me ouvindo bem agora? Balada da Priscila, balada do meio-dia. Pronto, parei. Nunca vi começar uma live minha tão sogra. animada igual a Pri, meu Deus do céu. Agora, Eu tô muito animada. gente, vai ficar assim meu celular, tá bom? Torto. É o que tá rolando agora. Como assim? Tá bom. Tá dinâmico. Como Ai, vai assim? ficar muito esquisito, né? Vai, né? Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Que tranquila. Tá? Tá Sim. bom, amiga. Tá tranquilo. Ó, beleza. Oi, Ju! Oi, Lu! Tudo bom com vocês, gente? Sejam todos muito bem-vindos, gente. Tá bom? A gente fica muito feliz aqui em receber vocês. Se vocês acham que esse assunto vai ser bom, né, para as pessoas, para os seus amigos, familiares, enfim, já envia aqui, ó, no aviãozinho para as pessoas. Já deixa seu coraçãozinho aqui pra gente, que a gente fica muito feliz. E é bom que a nossa mensagem pode ser compartilhada com muito mais pessoas, e isso agrega bastante, tanto na nossa vida quanto na vida de quem vai assistir. Então, por isso que a gente pede para que vocês enviem para pelo menos umas 5 pessoas, né, que vocês acham que vai fazer sentido na vida delas. Bom, meninas, sejam bem-vindas a mais um dia de live aqui, né? Fico muito feliz em receber vocês, né,
a gente estar com essa conexão, todas nós juntas. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre como a forma de se relacionar afeta a sua vida. Então, é um assunto bem relevante, bem atual também, né? A gente está trazendo toda sexta-feira a gente procura trazer assuntos bem atuais, já que com essa pandemia, por exemplo, a gente está convivendo muito mais com os nossos parceiros, com os familiares, com, não sei, com os amigos que você já morava junto. Então, o convívio passa a ser mais que, como que eu posso dizer? É aquela coisa diária, né? O tempo todo junto ali, muitas vezes você já não estava mais acostumado a ter esse convívio todo o tempo, então Mais passa a ser próximo, de uma né? forma, Mais intenso, isso, né? mais próximo, isso, exato lá, mais próximo, então isso acaba de certa forma influenciando no seu dia a dia, na sua percepção, na sua forma de pensar, sabe? Então acaba aparecendo muitas questões, muitas vezes na sua vida, com você, que antes você não passava desapercebido. E agora, tendo esse contato mais próximo, você passa a observar de uma forma diferente e muitas vezes você não sabe como lidar e o que fazer. E por isso que a gente está aqui hoje para conversar, para ter essa troca. E, por favor, gente, podem ir mandando perguntas, pode ir comentando o que vocês acham, o que está passando com vocês também, para que a gente também possa fazer e ter essa troca também de conversa. Porque, lembrando, aqui é um bate-papo onde nós vamos compartilhar as nossas experiências, o nosso conhecimento em cima do assunto, para poder contribuir com vocês também. E assim, vocês vão mandando para a gente também alguma dúvida, alguma dor, ou até mesmo compartilhar com a gente o que está acontecendo com vocês, tá bom? Então, meninas, por favor, se apresentem e fala para mim o ponto de vista de cada uma de vocês. Vamos ter aquele bate-papo super gostoso, solto, descontraído. Tudo bem? Não sei quem prefere começar aí. Lá, ela tá aqui do meu ladinho. Desse lado, né? Desse. O meu Tá tá bom, aqui. eu começo então. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Como a Pri já disse, meu nome é Laine, sou terapeuta holística e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos. O que eu vim compartilhar aqui hoje? Na verdade, eu vim contar um pouquinho da minha experiência nesse assunto, tá? Há alguns anos eu venho trabalhando como terapeuta holística, energia, emocional, mental, espiritual, sempre focando em, através da cura, né, dos relacionamentos, a gente consegue curar todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque quando uma área da nossa vida ela não está no devido lugar, no devido equilíbrio, no devido eixo, todas as outras elas saem. Então, basicamente, esse assunto que a gente está falando aqui hoje, ele vai ajudar e ele tem muito a ver com tudo, tanto a vida profissional, tanto a vida pessoal, saúde, familiar, os relacionamentos amorosos também, porque outros relacionamentos influenciam relacionamentos amorosos, todas as nossas ideias, os nossos projetos, tudo que a gente vivencia, o relacionamento ele tá diretamente ligado. Então é muito legal esse assunto, né? A gente até estava conversando no grupo sobre o que a gente ia falar e tudo mais. É isso aí. Então a moça dos dragões. E aí, assim, na hora que a gente falou sobre isso, o que eu pensei em falar? Em contar para vocês essa minha trajetória sobre isso, né? Para quem não me conhece, desde antes das terapias, desde antes de eu começar a trabalhar com isso, não sabe muito bem como eu era, né? A Pri mesmo me conheceu através, né, Pri, das terapias, a Anne, a Ká também, então talvez até para vocês seja uma surpresa, né, o que eu vou contar. Mas enfim, quando eu era mais nova, eu tinha muito problema, assim, para me relacionar, de verdade mesmo. Eu achava que eu tinha muito medo e ao mesmo tempo vergonha. Era assim, era um misto de sentimentos, né? Isso desde mais ou menos assim da adolescência, né? Até uma certa idade adulta, um pouco antes de eu começar a conhecer esse mundo, né? Das energias, das terapias, de como a gente pode sim evoluir e melhorar, né, as nossas relações. Eu não sabia disso até então eu achava que aquilo que eu vivia era a única coisa, né? Então, eu tinha problemas na escola, eu tinha problemas no trabalho, na família. Quando eu tive o meu namorado também, relacionamento com o namorado era uma loucura, né? Era briga, era ciúme. E tudo isso vinha de que lá no fundo existia uma certa insegurança e uma certa falta de conhecimento de mim mesma.
né? O que que eu percebo hoje, né? Observando esse momento da minha vida. Porque assim, as pessoas sempre me chamavam de grossa, de mal educada, e a gente sempre era taxado de alguma forma, né? E eu achava que lidar com as pessoas era a pior coisa que existia no mundo. Tanto é que eu fiz faculdade, eu pensei a faculdade que eu ia fazer para que eu não precisasse vender, lidar com pessoas, sabe? O mínimo possível de contato. E aí, na época, eu fiz ciências contábeis com esse pensamento, né? Claro que a gente tem alguma conversa ali, algum contato com pessoas, mas não é uma coisa assim, por exemplo, como vendas, né? Como recepção, que você atende pessoas e tal, dando alguns exemplos. Então, eu fiz com esse objetivo de sentar no meu computador e ficar ali trancada e só responder as pessoas pelo computador ou telefone para não ter esse contato, porque eu realmente tinha essa dificuldade. Eu achava que lidar com pessoas era a pior coisa que existia no mundo. Eu tinha isso para mim como uma verdade verdadeira. Sabe quando se qualquer pessoa te pergunta, você fala, nossa, Deus me livre, eu não quero. E era assim, era mais ou menos isso, era mais ou menos assim que eu era. Então, as pessoas no trabalho não gostavam muito de mim porque eu não sabia me expressar, né? Eu não conseguia conversar, tudo que eu ia falar era 880, porque eu não tinha aquele equilíbrio na minha fala, né? Eu não tinha a leveza no falar, às vezes eu nem queria ser grossa, né? Mas eu era, né? Tudo que eu falava era impondo. Mas por quê? Porque era uma falta de autoconhecimento mesmo, né? Porque lá no fundo eu ficava muito triste. Eu ficava muito triste por falar, por as pessoas se sentirem assim na minha presença. Eu ficava muito triste por não conseguir me expressar de uma forma que não ferisse, né, o outro de certa forma. E nisso eu cresci acreditando que era isso, né? Que eu era isso mesmo, grossa, que eu não servia para isso e ponto final. E aí o que que acontecia? Aí que eu fui conhecendo, né? Eu fui conhecendo as terapias e tal. Não vou contar toda a história, porque senão é muito longa, mas resumindo, foi através do Reiki que eu comecei a descobrir algumas coisas, né? E como que a forma como eu me relacionava e como eu me comunicava com as pessoas afetava a minha vida. Então eu comecei a perceber como que aquela insegurança, por exemplo, e essa falta de conhecimento de quem eu era e do que eu queria, por exemplo, o meu relacionamento amoroso. Né? Tinha um ciúme muito grande, um ciúme muito profundo, e isso eu sempre estava brigando. Eu achava que, sabe, o mundo era aquilo e que ninguém mais poderia conversar, né, com meu namorado na época. Eu era super nova também. E aí eu comecei a entender algumas coisas. Eu comecei a entender o quanto era minha responsabilidade a forma como que a outra pessoa recebia a mensagem, né? E onde terminava a minha responsabilidade também. Então, eu fui começando a entender isso, né? E uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, que quando a gente não sabe quem a gente tem essa dificuldade de se comunicar. Por quê? Porque a gente não sabe quem é, a gente sabe onde quer chegar, a gente não sabe as nossas preferências, né? E aí o que que acontece? As pessoas ao nosso redor, elas nos taxam. E a gente pega isso pra gente, né? Pega pra nós. Então, uma coisa que é uma mensagem, assim, que eu acho importantíssimo a gente falar, que é o seguinte: não acredite. Não acredite no que o outro está falando para você. Eu acho que a gente pode usar como um alerta, né? Então, eu começo a me relacionar com as pessoas e as pessoas falam que eu sou grossa ou que eu, né, tenho uma fala agressiva e tudo isso que a gente já sabe, né? Aquela menina ali é mal educada, não vou conversar com ela, enfim. Aí, usar isso como alerta para se perceber. E não como verdade, sabe? Não é verdade. Porque não é verdade. Você não precisa acreditar nisso. O que você precisa é exatamente isso. Quem que falou aqui? Autoconhecimento. É se conhecer. É entender o porquê. O que você está sentindo? Eu tenho certeza que no momento que você vai e dá uma resposta mais agressiva, você está sentindo o quê? Medo, vergonha, insegurança, né? Você precisa afirmar para você mesmo que você acredita naquilo, então a sua fala ela é mais assim, agressiva, mais impondo alguma coisa. É porque se você não se convence, você tem que convencer você e o outro, então você coloca mais força naquilo. Então, assim, a mensagem que eu gostaria de trazer para nossa conversa hoje é isso. É que estar com pessoas é bom.
Se relacionar com pessoas é bom. Até hoje é um treino para mim, por exemplo, olhar as pessoas assim, primeiro pelo lado bom. Porque geralmente é isso que a gente faz, né? A gente vê alguém se aproximando, a gente primeiro pensa se ele não está com segundas intenções, né? Ele ou ela, enfim, qualquer pessoa, antes de abrir o coração, né? E assim, para mim até hoje é um desafio, dependendo de onde e o que, né? Eu tenho esse pensamento, é um treino diário, mas uma coisa que eu aprendi é que é bom estar com pessoas, que se relacionar bem com pessoas abre portas para muitas coisas na nossa vida, né? Que estar com o meu relacionamento equilibrado, tanto amoroso, quanto com a minha família, abre portas, por exemplo, para o meu profissional, entendeu? Exatamente, não quer dizer que você está errado, às vezes só não está comunicando da forma clara. Exatamente, tem isso também. Às vezes a gente quer se comunicar, quer se expressar, quer dar a nossa opinião, mas a gente não consegue. Alguém aqui já sentiu isso? Tipo, eu quero falar, mas não consigo. Eu até lembrei de uma coisa. Quando eu era mais nova, eu queria falar alguma coisa para alguém, meu, eu ensaiava, tipo, uma semana antes, assim, eu ficava repetindo, refazendo a história na minha cabeça, como eu vou responder? E aí, se a pessoa me responder isso, eu vou responder assim. E eu ensaiava todas as respostas possíveis, e eu falava, agora vai. E eu chegava lá, não saía. Não saía, gente. E é incrível, porque não é simples, é uma coisa assim que a gente sente, não dá para explicar. É como se alguém viesse e desligasse a sua voz, as suas cordas vocais, e você não consegue pôr pra fora. Entende? E isso aí Ou até consegue, né, desequilíbrio. lá, ou até consegue colocar pra fora, mas daí o outro recebe de uma forma e você não sabe como o outro vai responder você. E daí não adianta Perfeito. você ter ali uma respostinha pronta, porque você não sabe como que vai estar ali naquele momento, né? O outro vai receber de uma forma o Exatamente. jeito que você Imprevisível. comunicar. Exato. E daí você chega lá Exatamente. com uma coisinha já pronta, aí O o seu roteiro, né, como corpo, diz o aqui, seu ó, o fisiológico emerenciano. é o Lu. Como ele falou, e a pessoa não segue o seu roteiro, né? Então, tudo aquilo que eu treinei antes não funciona. E pior que, assim, ai, até perdi o que eu ia falar. Quando você falou do que você até consegue falar, né, mas não sai. Às vezes a gente consegue falar chorando. Tem muitas pessoas, por exemplo, que eu atendo que falam lá, eu não sei o que acontece comigo, eu vou falar com meu marido, eu choro, eu não consigo ter uma conversa decente, eu choro. Então, você entende? Precisa equilibrar isso, sabe? Precisa equilibrar os chakras, entendeu? O chakra, por exemplo, de você se relacionar com você mesmo, da sua autoestima, da sua autoconfiança. O chakra, por exemplo, da comunicação, onde você vai soltar, onde você vai pôr para fora as suas ideias. Precisa ter um equilíbrio, né? E até que eu ia falar, nossa, eu tenho que fazer igual você, tenho que anotar as coisas, porque na hora que eu tô falando, eu perco a ideia que veio, é muito rápido, não sei como eu falo. Sim, Às eu já tô vezes, com o caderninho do lado. é, mas assim, resumindo, perdi, gente, o fio da meada aqui, calma aí. Perdi bonito aqui o fio da meada. O que eu tava falando antes de falar de chorar mesmo? De falar chorando? De falar. Então, mas sabe o que eu ia falar também? Complementa isso? Que muitas vezes a sua cliente, possivelmente, ela chegou num nível em que a autoestima dela não estava bem com ela mesma. E daí entra o processo de autoconhecimento. Porque quando a Sim, gente se conhece, a gente sabe o que a gente vai passar para o outro. A gente vai lá, a gente vai, da nossa percepção, a gente quer trazer para o outro a mensagem. A gente não sabe como o outro vai receber ou não essa mensagem. Mas a gente tem a consciência de nós, do que está rolando aqui dentro. E com isso, a gente consegue passar para o outro com mais facilidade. E eu já passei por isso sim. da sua cliente, de chegar para as pessoas, enfim, para a chefe, enfim. Ali, ó, vou falar isso para minha chefe, por exemplo. Aí chegava na hora de falar, eu chegava com aquela voz inferior, sabe? De tipo assim, A ela já vai vozinha, falar não para uma mim. voz que já joga energia que você tá ali, né? Um medo, um receio, uma insegurança, tipo, a fala, ela não vem só acompanhada de palavras do som, mas ela vem muito com a energia que você tá no momento, né? Então, a Exato. segurança, a autoconfiança, tudo isso que você gostaria de passar, que você treinou tanto, você não passa, porque você não tem isso de verdade lá no fundo. É isso que a gente precisa buscar Exato. resgatar antes dessa comunicação
ficar da forma que tem que ser clara, né? Amigável, enfim, harmoniosa, né? Uma comunicação, um relacionamento harmonioso, né? Você Ah, estava Ana falou falando algo ali. do treinar antes. Ana? Ah, tá, o que eu tava falando, ele tá falando que eu falei que eu perdi o fio da meada, ele tá falando onde eu parei. Tava falando que eu treinava antes de falar, né? E isso, gente, eu fazia não só no trabalho, eu fazia até com meu namorado, tipo, eu vou falar tal coisa pra ele. Chegava lá, não conseguia. E isso não é quem a gente é, tá? Só pra eu não ficar estendendo muito aqui para as meninas também poderem falar, que eu me empolgo, né? É isso. Quando essa sensação vier, né, de eu não consigo me expressar, eu não consigo me relacionar, será que eu sou uma pessoa realmente ideal para lidar com outras pessoas? Não, sabe? Deixa esse pensamento para lá e busca se entender, né? Busca perceber o porquê que você se sente assim. Na hora de falar, por exemplo, que sentimento que vem que você não consegue expressar, né? Ou você explode muito, ou você é muito passivo, né? Ou é 8 ou 80, não consegue ser meio termo. E buscar se cuidar. Porque isso vai harmonizar o relacionamento. E lembrei uma coisa que era importante que eu ia falar. Que todo relacionamento que a gente tem, ele precisa estar equilibrado para que as outras coisas na nossa vida estejam. Então, cada relacionamento influencia uma coisa na nossa vida. Então, por exemplo, relacionamento com pai e mãe. Entendeu? Relacionamento com o cônjuge. Sabe, as energias que fluem em cada relacionamento nosso, elas estão ligadas com alguma coisa. Então, é eu conseguir um bom trabalho, é eu conseguir mais clientes, é eu conseguir prosperidade, é eu conseguir um amor, é eu conseguir mais saúde, entende? Então, os relacionamentos ao nosso redor, eles influenciam em tudo na nossa vida. Por isso que é importante a gente buscar harmonizar os relacionamentos, tá? E não pegar para você como verdade as coisas que as pessoas falam sobre você. Apenas usar como um alerta, né? Peraí, estão falando isso, que eu sou grossa, que eu sou isso. Né? Antes de. Porque assim, acho que pelo menos pra mim, a primeira reação era falar: vá pra puta que pariu, grossa é você. Entendeu? Eu não sou grossa. Se você me acha grossa, é problema seu. Entendeu? É mais ou menos isso, né? E aí depois você começa a perceber que não é bem assim, né? O que eu tô sentindo quando me falam isso, né? É bem triste mesmo, assim. Pelo menos eu me sentia, né? Não sei se alguém já Meu passou por marido isso, se sofre sente isso, ele assim, tá ali. Ele botou um monte de. Ele sofre essa. É como se entendeu? você falasse Então é isso. grego e a pessoa não te entende, né, lá. E você fica Sim, mal porque você causa uma reação na pessoa que você não espera. E daí você fica mais e brava você ainda, não e você vai queria ficando mais também, né, grossa. causar. Você não queria causar isso também, né? E aí você se sente perdido. E aí você começa a acreditar que não, é verdade. Olha o que eu causo. Né? Olha como as pessoas se sentem perto de mim. Aí você começa a se afastar, você começa a se afastar de amigos, de família, porque eu sou muito chata. E aí você acaba ficando a chata, né, do círculo, seja familiar ou de amigos, tipo, aquela lá é muito chata, deixa ela lá, ela nem vem. Entendeu? E é isso. Não acredite, tá? Para fechar aqui, não acredite no que falam. Use como alerta para você buscar curar, se conhecer, se entender melhor. Porque sim, tem como se relacionar melhor e isso vai trazer muitos benefícios, muitas mudanças positivas nas áreas da nossa vida. Deixa eu ver o que é que o Júnior está falando aqui. Comentário, acho que é. Calma aí que eu apertei o A botão errado emoção aqui. toma conta. A emoção toma conta, seu sistema simpático entra em ação. Refletir, respira e volta pro parasimpático. É o segredo, né? E No outra momento do coisa, ápice, né, da discussão, né? sim, sim. E outra coisa que eu ia falar também é que nós, que nem eu venho aprendendo, né? Nós não somos os nossos comportamentos. E o que eu quero dizer quando a gente fala isso? Que nem a Lá trouxe, né? De que as pessoas me acham metida. Mas quantas vezes a gente, muitas vezes, julgou alguém por aquela pessoa não estar com aquela cara muito boa. Então, muitas vezes, aquela pessoa, naquele dia, ela não estava se sentindo bem. Às vezes a pessoa estava com dor de barriga, ou às vezes a pessoa acabou de ter um conflito com alguém que ela gostava muito, e ela não está lá com um sorriso no rosto. E entender que, se você você conheceu ela naquele momento, naquele dia, não ficar com essa primeira impressão, sabe? Porque isso é uma Nossa, falou construção. tudo. A gente se conhece todos os dias, e a gente conhece o outro todos os dias.
Todos os dias a gente aprende algo novo, a gente muda uma percepção nossa, assim como o outro também. E assim como acontece com a gente quando a gente sai de casa, a gente sai bem ou mal, a gente passa essa impressão para o outro. E muitas vezes o outro interpreta esse comportamento nosso como, meu, essa pessoa é assim. E pronto, ele já Uma fala que você grosseria, é né? Ela é assim e já. antipática, E pronto. grossa, E daí não te dá nem a irritante. oportunidade de conhecer você melhor. Certo? Ela meio que trava ali um ciclo, algo que poderia ser uma oportunidade para ela, muitas vezes, de criar um vínculo bacana. Então, olha o impacto que isso pode causar a partir do momento em que a gente julga alguém já de primeira instância, né? De primeiro momento, assim. Então, é muito importante a gente observar isso e não entender que a gente é de fato aquele comportamento. Porque os nossos comportamentos acontecem de acordo com os aprendizados que a gente teve na nossa vida e de acordo com a realidade que a gente constrói no nosso dia. Então, a gente pode, sim, todos os dias criar novos padrões de comportamentos. Eu posso criar novos hábitos, novas rotinas na minha vida. E, consequentemente, mudar a minha forma de pensar em alguns aspectos. Quanto que eu já mudei, o quanto que... Hoje a gente estava falando na mentoria do Kevin, né, Anne? Sobre a nossa mudança. Por exemplo, quem era a Priscila de antes, quem é a Priscila hoje? O Júnior trouxe esse insight para nós, de que o que eu falava antes, que eu era mais brincalhona, tá? Hoje eu passo a ter mais seriedade em alguns assuntos, mas não perdi, é claro, aquela pessoa brincalhona, sabe? Mas com os conhecimentos que a gente vai adquirindo, com tudo que vai acontecendo, a gente vai transformando a nossa pessoa, a nossa realidade. É isso que é interessante, é estar aberto a aprender, estar aberto ao novo, estar aberto a conhecer as pessoas, a ver, sim, o lado bom de cada pessoa, sabe? Não olhar direto e já falar, essa pessoa é assim, pronto. Você não vai dar nem a oportunidade de conhecer essa pessoa melhor. Consequentemente, E isso, você também não vai se dar essa oportunidade. acontece daí, a mesma coisa que você pensa, você vai atrair para você, né? Então, julgou, serás julgado, né? Então, e a gente com esse conhecimento, desse ponto de vista que você trouxe, traz já mais uma leveza para isso, né? Então, peraí, olha. E claro, né? Naturalmente, a gente vai primeiro partir para o julgamento, né? Mas a gente tendo esse conhecimento, a gente vai, opa, vamos lá. Né? Vamos relevar. O que está acontecendo? Às vezes está acontecendo alguma coisa. Ó, eu vou dar um exemplo. Lembra que eu contei de você da moça? Eu contei da moça? Sim, porque, sim, assim, contou. Ó, só para vocês verem, eu tava trabalhando esses dias à noite, eu faço um bico num lugar aqui da cidade que vende sorvete e tal. E aí eu tava lá, né, esperando uma cliente que tava lá fora, lá longe, no carro vir. Só que eu tava fazendo outra coisa. E eu tava lá, eu olhei, a moça não saía logo do carro. Sabe quando a pessoa fica enrolando? E aí eu falei, nossa, eu quero ir logo, né? Saber se ela vai vir aqui ou não pra eu ir no balcão atender. Ela não ata nem desata, meu. E continuei. Aí a hora que a moça resolveu desatar, né? Ela abriu a porta e entrou no estabelecimento, ela tava de muleta. Ou seja, olha o que eu fiz, entendeu? Eu falei, nossa, a moça não sai logo do carro e vem pra eu atender ela, né? Então você percebe? E eu não tinha visto. Então dali de onde eu tava vendo, a moça tava enrolando, mas na verdade ela tinha dificuldade pra sair. É que nem Porque quando ela usava, não era estaciona, muleta, né? era uma bengalinha. E eu falei, gente, olha isso, sabe? Então, assim, a todo tempo a gente tá aprendendo. Eu falei, nossa, Deus, me perdoe por isso, né? Porque olha o meu pensamento, olha o meu primeiro pensamento. A gente julga antes de perceber, né? E a mesma coisa que a Pri falou. A gente olhar uma pessoa a primeira vez que conheceu, ou alguma coisa que ela fez que remeta, né? Ela ser grossa e tal, e falar, não, aquela ali é zica, deixa ela pra lá, entendeu? Mas na verdade a pessoa. E o que pode acontecer com a gente, né? Porque como a gente olha o outro, a gente vai ser olhado. Exato, exato. E aí, meninas, o que vocês acham? E aí, cara? Cara, Então, é maravilhoso isso que vocês estão trazendo, porque assim, o que eu sinto, na verdade, é que no fundo, todas as nossas relações, elas estão com base no amor, né? Eu acho que tudo que a gente faz na vida é porque a gente quer retribuir com amor e a gente quer ser amada. E aí, por isso que eu acho que o autoconhecimento é muito importante nesses aspectos, né? Que nem a Lá estava falando, de não conseguir se comunicar de uma maneira amorosa com que o outro percebesse a dor dela, sabe?
E aí ela vinha com agressão, né? Com um modo agressivo de falar, que trazia mais afastamento do outro, né? E aí que vem mais tristeza, que vem mais frustração e mais raiva, né? Porque eu acho que a gente não consegue se expressar de uma forma amorosa. E tudo que a gente quer é amar e ser amado. Eu acho que né, no mundo que a gente está aqui na Terra, eu acho que é esse o ensinamento que a gente vem, né, aprender. Então, eu acho que assim, quando a gente respeita o tempo do outro, né, quando a gente se conhece, a gente entende as nossas virtudes e as nossas fraquezas, é aí que a gente não vai se agarrar no que o outro fala pra gente, né, que nem a Lá falou. Ai, você, Carol, é muito controladora, você é muito perfeccionista, e aí, tipo, eu tomo aquilo como verdade. E aí, tudo que eu vou fazer na minha vida, nas minhas relações, eu vou falar, não, eu sou isso mesmo, é por isso que eu ajo desse jeito. Ah, então eu sou virginiana, eu tenho uma justificativa para ser perfeita, para ser A perfeccionista. muleta. Né? Então, tipo, sempre tá cobrando muito do outro e cobrando de mim mesma. Sendo que, na verdade, se eu olhar as virtudes, né, que tem por trás dessas fraquezas, né, é aí que eu consigo trazer isso para as minhas relações, para a minha vida, para o meu trabalho, né? Então, o autoconhecimento é fundamental, né? Porque aí você consegue canalizar todas essas emoções de uma maneira saudável, né? Porque, assim, se a gente não está bem nas nossas relações, a gente não consegue com que nada seja bom na nossa vida, se a gente não consegue se comunicar, né, de uma maneira amorosa, né? Então, assim, o que eu queria falar, por exemplo, que eu vejo muito na casa, né? Para quem não sabe, eu sou designer de interiores, terapeuta de ambientes. Então, o que eu faço, assim, que eu percebo muito nas casas, é que, por exemplo, muitas vezes a gente vê muito um lado, né? Por exemplo, muitas vezes, a gente só entra na casa, a gente só vê a mulher sendo representada ali, ou o contrário, sabe? Então, assim, a gente não tem uma delimitação de espaço onde a gente respeita o outro, então a gente invade, isso mostra, né? Por exemplo, até num quarto de casal, onde uma cama de um lado está encostada na parede. Então, isso mostra uma repressão de um dos lados, né? Então, uma pessoa do casal, ela entra com facilidade na cama e a outra fica reprimida ali na parede, com dificuldade de entrar no quarto, né? De sentar, deitar na cama. Então, isso começa a mostrar pra gente, né? As diferenças que estão aí, né? Então, por exemplo, eu peço pro meu marido, sei lá, eu peço pro meu marido lavar a louça e aí ele fala, tá bom, eu vou lavar. Aí ele fica, mas eu vou lavar depois que eu assistir tal coisa, depois que eu fizer tal coisa. E aí você fica olhando aquela louça. E você fala, mas que horas que esse homem, Cristo de Deus, vai lavar essa louça, né? E aí você passa na cozinha de novo, você vê, a louça tá lá ainda. Aí você passa lá, a louça tá lá. E ele lá, no sofá. Só que assim, ele falou que ele vai fazer. Só que você não respeita o tempo do outro. Porque você quer fazer naquela hora. Você quer que esteja pronto naquela hora. O que acontece? Aí você vai e faz, porque você não aguentou. E aí você faz com raiva, xingando e tacando na cara da pessoa, sabe? Então eu acho que o relacionamento é isso também, entender que cada pessoa, ela tem o seu tempo, né? De realizar as coisas e que não é tudo do nosso jeito. Então a gente tem que aprender a respeitar, né? E uma coisa que eu percebo também, assim, né? Então, eu preciso de um cantinho meu, eu preciso fazer uma meditação todo dia de manhã. Conversa com seu marido, conversa, né, com a pessoa que mora com você. Neste momento, sei lá, das 6 da manhã às 7 da manhã, você pode ficar quietinho? Eu vou estar nesse espaço aqui pra gente, pra eu ficar no meu momento. Então, por favor, respeita meu momento, né? Então, a gente tem que começar a mostrar para o outro, né, o nosso espaço, o nosso momento, para a gente não ser invadido. O que vocês estão os meninos estão se unindo aqui, e estão revoltados. Sabia! Polemizando, cara. Cá, isso que você falou me lembrou uma coisa muito engraçada. O meu marido, ele lava roupa, né, também. E aí, que nem, quando eu morava com a minha mãe, né, ela me ensinou que precisa colocar
calça com calça. A calça é assim que estende, a blusa com as blusas, e as blusas são assim que estende, né? Tem o jeito certo. Tá bom, faço assim, aprendi assim. Peraí, engasguei. Desculpa. Aí Não quando tá eu querendo casei, falar. ele. Se incomoda. Ó. Aí ele lava a roupa também, né? Aí quando ele vai estender a roupa, ele faz assim. Tá centrifugada lá, né? Ele vai lá e chup, 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 chup. Não tem ordem, não tem posição certa, do jeito que ficar, ficou, botou o pregador. Entendeu? Não tem muito padrão no estender dele de roupa, né? Aí um dia eu olhei aquilo, mas foi um insight tão grande, tipo, porque até então eu falava, né? Eu falava, viu, estende assim, estende assim, estende assado. Aí um dia eu olhei assim e falei, meu, a roupa vai secar do mesmo jeito. Eu vou passar ela estendendo esticada ou estendendo assim, tudo estrupiada. Deixa, né? A pessoa tá fazendo, por que que eu vou reclamar? Eu falei, né? Daí eu nunca mais reclamei, sabe? Foi tipo uma luzinha assim, esse dia que acendeu na minha cabeça, eu nunca mais reclamei. Ele lava agora, sempre. Coloca lá, secou, tirou, dobrou, passou. Eu falo, gente, as coisas vão ser tão simples, né? Mas assim, porque ó, eu aprendi que tinha que pôr assim, e sabe, e aí era uma coisa assim que incomodava se não estava daquele jeito, né? E por quê? Né? E aí, depois desse dia, tipo, sabe assim, quando você sente assim, nossa, tipo, sei lá, um nível a mais, um nível. Tipo, isso, né? E você falando da louça, eu achei engraçado, que eu lembrei, mas vocês verem, é assim, pegou assim, jogou. Jogou e tá lá, entendeu? Pronta pra secar. Olha lá, gente, dica, coloca direto no cabide. Muitas das roupas já saem secas com batata. É verdade. Eu faço Ah, tá isso, vendo? verdade. É mesmo. Isso é verdade. Mas eu acho que é isso. Enfim, mas é isso, só um exemplo. Mas é perfeito lá, porque assim, por exemplo, você fala pro seu marido passar um paninho na casa. Aí você vai ficar lá olhando os mínimos detalhes. Não só tem um cabelo. Então vai e faz, né? Tem um, sei lá, tá sujo isso aqui. Você acha que você vai fazer isso? O cara nunca mais vai querer limpar a casa, porque ela fala, essa mulher só reclama, gente, sabe? Não, ele passou, reconhece do jeito dele, mas no outro dia, né, ele vai melhorar. Então, eu acho que é isso, assim, né? E... Ele vai melhorar, a controladora. Não, mas, Cássia, assim, falando agora, olha como que isso até nós mesmos, mulheres, né, que falamos tanto sobre não quero seguir esse padrão, né? Que mulher é isso, que mulher tem que tomar conta, que mulher. Quando a gente age dessa forma, né? Por exemplo, com os nossos maridos, de exigir que o jeito certo é esse, a gente mesmo, de certa forma, se coloca nessas crenças, né? Nesses. Não sei a palavra ideal para isso, Pri, você que é boa aí das palavras, quando você. Estereótipo seria, talvez? Tipo assim, a gente mesmo se coloca, né? Por quê? Ah, não, porque tem que ser feito assim. Porque Padrão. assim que eu sempre fiz, porque eu aprendi assim com minha mãe, mulher sabe como é o jeito certo, sabe, assim, a gente mesmo acaba se colocando, né, nessa posição que a gente, às vezes, tanto fala que não quer, Sim. né, tipo assim, quero que meu marido ajude, mas tem que ser do meu jeito. Por quê? Né? Vai ser feito de qualquer forma. É muito legal, achei muito legal isso daí, esse aspecto que você levantou sobre essa questão da casa, né, e do serviço. É isso mesmo, muito legal. E se você Faz também, sentido. toda vez que você... Até tive um insight aqui, hein? Já vou até marcar aqui. E eu acho que assim, toda vez que você pede pro outro, e aí você vai não respeita o tempo dele, você faz, qual a mensagem que você tá passando para ele? Eu vou dar uma enroladinha aqui, porque ela vai lá e ela faz, sabe? Ou se sempre você toma atitude das coisas, eu sou mais passivo. Sim. Ela sempre toma atitude mesmo, ou ao contrário, né? Então aí você fica assim, seu marido pergunta, o que você quer comer? Ou você pergunta, tanto faz. O que você quer fazer? Tanto faz. Aí você fica sempre delegando pro outro uma responsabilidade, sabe? Então eu acho que é isso, assim, a gente respeitar o tempo e o espaço do outro, né? E se expressar de uma forma amorosa. Não sai um pouquinho, volta, né? Porque eu acho que é isso, assim. E notar também que somos espelhos um do outro, que a gente falou na outra live, né? Então, o que o defeito do outro está apontando para mim? E a qualidade do outro também me revela muitas coisas, né? Então, ficar atento a isso. Porque a gente não se relaciona com as pessoas por acaso.
sempre tem um ensinamento por trás de cada relação, seja, né, entre marido, mulher, pai, mãe, né, enfim. Então, acho que a gente tem que começar a observar também essas questões, né, e trabalhar juntos, assim, para que haja harmonia, né, entre as Sim. pessoas. Olha que legal aqui que o O Molina. Molina. Edu O Molina Molina. falou, ó. Se o homem faz de alguma maneira, que bom, você tem um homem no masculino na sua casa, é verdade. Porque essa questão que a gente estava falando, de equilibrar. Aqui escreveram mais alguma coisa sobre energia feminina e masculina, que eu achei bem legal. E é exatamente isso, né? Olha É como ele, que é a ele gente falando. mesmo, às vezes. Ah, foi ele? É, do Molina. É ele. A Uhum. gente, tipo, às vezes, e isso já entra num outro aspecto, né? Mas que eu acredito que também faz sentido. Da gente meio que reverter as nossas polaridades, né? Da energia masculina e energia feminina. Todos nós temos. Mas como é que tá isso, né? A gente acaba se desequilibrando. E aí o que que acontece? O relacionamento se desequilibra também, né? Porque é como se tivesse que ter sempre um equilíbrio. Aí, se um dos dois eles entram a mais numa energia, né, ou no masculino ou no feminino, tá feito a bagunça, né? Falando Sim. assim de uma forma bem simplista, assim, né? Tem, claro. Eu acredito que aqui a Pri, tem bastante gente aqui, eu acho, né, Pri, dessa área também, eles sabem do que a gente tá Sim. falando, vão até É, o escrevendo Molina é aí meu pra ajudar a professor. gente, pra galera ler, que tá bem legal. E é isso, entendeu? Esses dias mesmo eu fiz terapia com uma amiga minha e ela falou lá, você precisa olhar o seu equilíbrio de yin yang, seu masculino e seu feminino. Você está muito mais masculino do que feminino. Como que você quer, por exemplo, tal atitude do seu marido se você está tomando a frente de uma coisa que é energia Sim. masculina? Entende? Olha, o relacionamento amoroso ali, né? Entrando em caos, entende? Assim, de É, certa um forma. relacionamento eu sempre falo que é uma fundação, assim, você se funde com a outra pessoa e um completa o outro, mas a mulher tem que manter a energia dela lá mais feminina, acolhedora, cuidando, né, trazendo amorosidade, e o homem, ele ser a força, né, dessa família que vai atrás, que age, não que o homem não tem que pagar conta ou a mulher, né, não pode, não, mas tem que haver o equilíbrio A também, união. além da pessoa como ser, né? E também com o relacionamento. Tem que ter esse equilíbrio bacana. Exato. Trazer a união, Ô, né, Ká, do casal. Igual o Molina como perguntou lá em cima também, o que é o amor? O que é o amor para vocês? Vocês têm uma percepção do amor? Eu acho que o O que amor, é Bom, pelo olhar para menos o outro? Pode falar, pode gente. falar, cara. Depois eu falo, vou falar sobre da minha história, como que era. pode falar, Anne. Você ia falar, pode falar, amiga. Bom, que eu sentia, né, daquilo que eu contei pra você, né, quando eu me sentia assim, grossa, tal. Eu sentia assim, tipo, no fundo, eu queria muito essa conexão com as pessoas. Eu queria muito, por exemplo, ter amigos, fazer amizades, sabe, trabalhar bem, que as pessoas gostassem de mim, mas não no sentido assim. Eu não sei a palavra exata para isso, não sei se entra nessa concepção de amor, mas sabe assim, uma necessidade grande assim de afeto? E na verdade era isso que eu buscava, entende? Mas eu não conseguia. Por quê? Sabe? Tava tudo ali uma bagunça. Como que eu poderia exigir? Eu exigia, entendeu? Então, por exemplo, o meu relacionamento amoroso. Eu exigi atenção, porque você é meu namorado, e é assim que tem que ser, entende? E tava uma loucura. Então, assim, era uma carência muito grande de afeto, de atenção, de amizade, né? De estar, de pertencer, né? De estar com as pessoas, de ser querida. E eu não tinha isso. E aí eu me sentia triste por não ter e por não conseguir também pôr para fora essa necessidade, né? E não sabia o que estava acontecendo, né? Não tinha conhecimento. E aí acabava virando todo aquele caos que eu falei para vocês. O Molina escreveu: o feminino destrói e constrói, o masculino apenas com uma intenção. Dica: para fazer alguém no masculino, fazer o que você no feminino. Nossa, peraí. Dica para fazer alguém do masculino fazer o que você no feminino quer que ele faça. Só relaxe. Boa. Exato. Ah, não, ó, dica para fazer alguém no masculino fazer o que você quer, é isso? Ah, é? Entendi bem? Eu não entendi. Sim.
E eu acho que o amor que ele perguntou ali na frente, para mim, é a harmonia entre as relações, né? Quando a gente fala o que representa o amor, é trazer essa harmonia, esse equilíbrio e você despertar o melhor de você e também despertar o melhor do outro, né? Então, eu acho que, para mim, é isso o amor, assim, né? Que ele perguntou ali, que me veio, assim, é trazer esse equilíbrio nas relações, despertar o seu melhor e despertar o melhor do outro, né? Você enxergar as virtudes da outra pessoa também, né? É olhar para o outro e entender que o outro também pertence, né? É olhar para o outro e entender que o outro também pertence. É olhar e não querer mudar nada no outro. É olhar e entender que ele é assim. E eu não quero mudar nada no outro por ele ser assim. Sabe? E você Olha o que o Júlio passa... escreveu, Pri. Mano, Cadê? odeio pedir alguém pra fazer algo e a pessoa fica enrolando. Cara, eu tento me controlar, mas é difícil. Gente, é isso aí, né? Vamos meditar, vamos fazer terapia, vamos se cuidar, né? Vamos aprender a lei do desapego, vamos aprender a não ser tão controlador, falando por mim, né? É uma coisa que eu venho trabalhando muito, sentir mais desapegada, né? Menos controladora. Eu acho que isso também faz parte, né? Até porque a gente vê no nosso corpo, né, Pri? Quando a gente é assim. Tudo reflete. Tudo reflete. Nossa, a gente bem sabe, né, lá. Tudo reflete de alguma forma. Em algum momento o seu corpo vai gritar para você começar a prestar mais atenção nele, né? O nosso corpo, ele traz situações para nós. Por exemplo, seja numa tosse, que muitas vezes, que nem ela estava tossindo para dizer algo. Nesse momento é algo que estava incomodando ela. Então o nosso corpo fala com a gente o tempo todo. Se a gente está gripado, se a gente tem um leve estrabismo de um lado do olho, então o nosso corpo ele diz muito sobre a gente. Se a gente coça o nariz, tá incomodado também. Então, não tem um pelinho que nasce no nosso corpo também que não seja informação do nosso inconsciente trazendo para nós o que precisa ser visto. Então, o nosso corpo ele conversa com a gente o tempo todo. Basta a gente parar um pouco, respirar e olhar para ele. Não ficar... a gente tende a agir muito no piloto automático, né? E não passa a olhar para o que melhor, para o que a gente tem, né, aqui na nossa mão, para o que a gente pode olhar e ver o que a gente pode estar aprendendo diante daquilo, certo? É que eu e a Lá, a gente está lendo, né, o livro da Cristina Cari, daí fala também da linguagem do corpo. Você também tá? Eu adoro. Maravilhoso. E eu e a Anne, a gente fez o curso com o Fábio Peloso também, então a gente sabe o nosso corpo é a nossa história. Né? Então, o formato do nosso rosto, o formato do nosso corpo, tudo diz sobre nós. Exato. Então, é muito interessante o quanto está tudo no nosso corpo. Está tudo em nós. Pode falar. Não, que é um autoconhecimento você fazer esse curso, sabe? Você, além de você depois trabalhar com o outro, né? Entendendo, compreendendo o outro, como ele se comporta, as atitudes. Antes de tudo, o mais transformador é que você vai se conhecendo e tem coisas que você renega em você. E você vê que tá ali, não tem como você... É você estudar e se ler, estudar... Nossa, realmente, eu sou assim. Então é um autoconhecimento, assim, tipo, fantástico. E você vai refletindo, você vai... Um exemplo, vai pra praia, daí você começa, o fulano ali também tem, será que ele é assim, sabe? Depois você vai... Até os familiares, o teu relacionamento, que a gente tá falando de relacionamento, né? O teu relacionamento com o outro, a tua compreensão, o teu entendimento, você delimita aquele pré-julgamento, né? Que a gente tava falando também. Você fica, fulano é assim. Eu, como consultora de imagem, né? Não sei quem tá aqui sabe que eu sou consultora de imagem, do vestir, né? O vestir da pessoa, a gente olha e fulano se veste assim. Ai, fulano deve ser assim, aquele pré-julgamento. Aí você evita ter relações, né, de ter uma amizade bacana, porque a pessoa se veste daquela maneira. Mas depois você Tenho até medo de te contar como eu me vestia nessa época, tá? Nessa época que eu era assim, como eu falei, naquelas emoções. Era só preto, bem pesado? Mais fechado? Olha, só não era muito assim porque minha mãe não deixava.
Mas Mas era um queria estilo, assim, bem diferenciado, assim, não era muito feminino, assim, sabe? Eu colocava umas roupas, roupas assim, mais largas, bem mais larga, eu revoltadas. cortava minhas calças para parecer bermuda, era muito... Ai, você tem umas fotos antigas de escola, você vê, você chora, Anne, você chora. Eu É porque é olho hoje em dia, eu revoltada. falo, gente, coitada dessa menina, coitadinha, sabe? Eu fico olhando assim, eu fico sentindo... Eu olho e falo, nossa, sabe, assim, eu consigo ver, assim. E era. Ai, nem te Não, conto, e o cada vestir coisa. fala muito. E o vestir fala muito, né? Você consegue ler a pessoa. Isso que eu amo Devia trabalhar ter na trazido consultoria de uma imagem. pasta, né, de fotos, né, pra ir fazendo assim, ó, pra você analisar, pra galera ver aqui, né? Tipo, Não, e é muito doido, assim, que no adolescente, assim, quando você vê, quando eu começo a estudar agora a psicologia da moda, né, psicologia positiva, começa a refletir essas psicologias, né, de comportamento e começa a levar para o vestir, fica assim, meu Deus, na adolescência a gente podia salvar tanta gente. A pessoa está se perdendo, querendo se voltar no vestir, você consegue perceber, né, que nem eu botei aqui para dar uma introdução aqui, em relação ao nosso vestir na pandemia, que ele mudou. A gente estava querendo mais conforto. E a pessoa pensa, eu não sou assim, casualzona, eu não posso ser, não. Conforme o comportamento, o seu relacionar com o seu vestir também mudou. Não começar a pirar, sabe? E também relacionamento, que nem a gente comentou aqui, o marido e a mulher, né? Um querendo mudar o outro jeito de se vestir e tal. Não, a gente tem que entrar num consenso para ficar bacana e respeitar o outro também, né? Que nem falou da louça. Não lavou a louça, ou tá usando tal bermuda, tal chinelo. Eu tenho que trabalhar muito isso em mim, porque o meu sogro, meu marido, eles estão aí. Eles são muito casuais, assim. E quando eu me formei, eu queria muito controlar o jeito deles de se vestir. E isso é errado. Você tem que respeitar o outro, assim. Você tem que ajudar aonde o outro quer ser ajudado, não você interferir nisso, né? É isso. Amiga, e assim, me corrija se eu estiver errado, mas que nem quando a Lá ela fala que esse modo dela se vestir mais pesado, mais largado, inconscientemente, quando ela fazia escolha dessas roupas, é porque ela queria realmente um afastamento das pessoas, não é? É, Com essa sim, forma sim. de vestir. O que acontece? Quando você usa muito escuro, muito preto e tal, você causa um distanciamento. Você está na sua caverna e você quer ficar no seu interior e afastar o outro. Quando você usa roupas mais largas, o que acontece? A mulher, a gente pensa, a mulher tem curva. Então, se ela usar coisas largas, ela está escondendo as curvas dela. Então, ela não quer o lado feminino dela. Ela quer o lado masculino. Entende? Então, tudo tem a ver, o vestir tem tudo a ver. E ela transmitia isso. Por mais que quem não estuda, né, como consultora de imagem, assim, pessoal que estuda moda, não estuda, mas inconscientemente a gente consegue fazer essa leitura. Aquela menina não quer amizade. Aquela menina quer distanciamento do outro. Sim. Total sentido, cara. O Ju perguntou aqui, terapeutas de áreas diferentes, como essa relação é tão possível na opinião de vocês? Na verdade, super o meu... possível! Olha a gente É, aqui, Júnior, complementando um ao outro. O Júnior é o quê? Hipnoterapeuta também? não, ele tá num processo aí e Ele é muito gente fina. ele tá na mentoria com a gente, com o Kevin. Tá nessa Mas parte ele do estuda desenvolvimento terapia? pessoal, tudo. Ele estuda desenvolvimento Ah, então ele vai fazer uma pessoal. live com a gente. Vai sim. Mas você É é super Mas é possível, isso, né, porque mas gente? é cada um super tem um ponto possível. de vista, né? É, Desculpa, gente, todo mundo falando. pode falar. Não, é cada uma de nós, você percebeu que cada uma tem o seu ponto de vista, porém, eles se complementam. Eles chegam numa linha, tipo, junto, Tênue. né? Um raciocínio diferente, porém, a gente chega a comunicação é a mesma, né? Não sei se eu estou conseguindo me expressar direito. É como se a gente Tudo viesse vai no cada uma de um autoconhecimento. lado para se encontrar aqui no mesmo lugar, né? Os pontos de vista, as formas que sempre vai E trazer o só agrega, autoconhecimento. né? vai Uma trazer- traz a parte mental, outra traz a parte energética, outra traz a parte da casa, outra traz a parte da imagem. Então, todas nós, conseguimos contribuir com cada uma de nós, com relação a cada conhecimento que a gente tem de acordo com o mesmo tema. E isso só complementa, né? Por isso que a gente gosta de trazer toda sexta-feira essas informações, porque cada uma de nós tem o seu ponto de vista e é interessante ter esse conhecimento, né? Tanto energético, quanto mental, quanto do lar, quanto da imagem. Porque tudo reflete, tudo é um reflexo nosso, né? Então isso que é interessante. E ele escreveu aqui. Aí ele escreveu para cá. Cá,
Cadê? A Kaki fala do ambiente, né? Como tornar o ambiente mais harmonioso para se relacionar com os familiares? Gente, minha bateria vai acabar, não tá carregando, não sei o que tá acontecendo, mas eu vou tentar responder rapidinho. O que que a gente faz? A gente analisa o que que é importante para cada membro da família, né? Então, as cores para cada pessoa. A família que mora na casa, né, Cá? Isso. Cada pessoa da casa, ela tem que estar representada nesse ambiente de alguma forma, né? Então, por exemplo, se eu vou na casa de uma família e eu só vejo muito da esposa, muito da mulher, a gente vai perceber um desequilíbrio aí. Então, a gente precisa trazer a personalidade do homem também para casa, do masculino, né? A gente precisa ter esse equilíbrio, por exemplo. Então, eu vou entender, sei lá, o Júnior gosta de mar, né? Ele gosta de surfar, sei lá, tô dando um exemplo. Então, vamos buscar símbolos que representem isso que ele gosta, que representem a cor que ele gosta. Aí, sei lá, tem a Maria que gosta de cor-de-rosa, né? Ela gosta de flores. Que é mais romântica, sonhadora, né? Sim, a gente vai ter que encontrar esse equilíbrio para que... Porque assim, gente, tudo à nossa volta, ela influencia as nossas emoções e tudo passa uma mensagem, tá? Todo símbolo, por mais que seja inconsciente, ele tá passando uma mensagem. Se eu não me reconheço no espaço que eu moro, que eu trabalho, é preocupante, assim, né? Porque cadê a minha identidade ali? O meu lugar de conforto, onde eu posso me expressar, não tem nada ali que me represente. Então, tipo, por que não tem? Eu tô me sentindo oprimido nas minhas relações. Excluído. Tô sendo excluído, não tô conseguindo colocar meu ponto de vista, né? Me expressar no mundo. Então, a casa, ela reflete muito isso. E assim, não precisa lotar de coisas simbólicas para você, né? Mas algo que realmente te traga uma lembrança de quem você é, né? Então, eu quero mais aventura na minha vida, coloca um quadro que represente algo que você fez, que te deu aquela coragem, que te trouxe aquela aventura, né? Então, entender o que você quer transmitir no seu ambiente e, a partir disso, buscar simbologias, buscar as cores, né? Em harmonia com as outras pessoas também, né? E delimitar espaços, né? É que nem eu falei, mostrar o seu momento, o seu cantinho, para que a pessoa entenda que naquele momento ela tem que te respeitar. Ou aquele cantinho no armário é seu para você guardar suas coisas. Por favor, não invada o meu local. Eu falar. Né? E a gente percebe, assim, né, que quando alguém é mais dominante da casa, tem mais fatores daquela pessoa. E no guarda-roupa é a mesma coisa. Você vê que... Né, Laine? A gente desmascara os outros. Obrigada pela sessão terapêutica, Cá. Já anotei vários pontos os quais tenho que evoluir e melhorar, tá bom? Em relação ao meu lar. Que bom, amiga. Não, é isso, gente. Eu vou falar para vocês, tirar um print nosso, né? Para vocês postarem, marcarem a gente. Deixa eu desativar os comentários aqui. Para vocês marcarem a gente, né? E o que vocês aprenderam com a gente. E daí compartilhar com seus amigos. Vamos fazer uma pose, gente. Pronto, acho que já foi, né? E daí... E outra coisa é que, bom, eu tenho um canal no Telegram, gente, onde eu compartilho também conteúdos de autoconhecimento, o que eu venho aprendendo, insights e tudo mais, informações, né? Então eu compartilho lá no meu canal do Telegram também e tô com um canal agora no YouTube. Então, se vocês tiverem interesse, né? O meu link tá lá no meu site, na bio. Aí você tem acesso ao meu site, que lá tem todas as plataformas ao qual eu compartilho de conteúdos. E vocês, meninas, compartilhem aqui com o pessoal também, para que eles também possam entrar em contato com vocês de outra forma. O Insta mesmo, o meu é no Insta, e no link da bio tem lá o WhatsApp, YouTube, todas as coiseiras que a gente já conhece. Fiquem à vontade para chamar lá, para qualquer coisa. Até fazer live junto, saber mais sobre o trabalho. A gente estava no auge do papo, né, Laine? Gente, então vamos terminar, já que a amiga aqui tem compromisso, tem gente para atender, vamos terminar, né? Eu também tenho. Tranquilo. Né? Tô preocupada com a bateria da Cá. Não, tudo bem. Se cair, podem continuar sem mim. Mas é isso.
No Insta, eu no Insta e tem todos os contatos lá na bio para quem quiser conversar, trocar uma ideia, enfim. Tá bom? Aí também, gente, meu Insta tá aberto, tem o Telegram para quem quer conteúdo mais específico, o link tá lá na bio. E podem vir falar comigo, que eu amo falar com todo mundo, responder, interagir, e é isso. Meu também tá aqui no Instagram, Carol Burim. O WhatsApp tá no link da bio, é só chamar que eu vou amar conversar com vocês. Ô, Pri, olha isso. Hoje, de manhã, 9 horas, eu fiz um reiki coletivo. E no final, tirei uma carta do Oráculo dos Dragões. Saiu o dragão da interação. Cara, olha isso, como pode ser mais sincronizado. Saiu o dragão da interação e ele fala assim: está na hora de você sair da toca. Aí ele vem pra ajudar a gente a interagir mais e fazer amigos na mesma vibração. Tipo, Ai, que legal, mano. como Muito pode massa, ser muito mais massa. certo, sabe? Então, tipo assim, Sim. é tudo que a gente falou. Às vezes, é uma conversa de meias palavras que a gente tem, né? Por receio ou medo, se a gente se abrir um pouquinho mais. Às vezes aquela é uma pessoa que vai entrar na nossa vida diferente, que pode vir para agregar, né? Uma nova amizade, enfim, alguém para trocar ideia. Então, por exemplo, aqui, conheci a Anne numa live que a gente estava fazendo junta, né? E hoje a gente super conversa, super troca ideia e tal. Conheci a Ká no reiki, conheci você no reiki, tipo, sabe, assim, tem tantas possibilidades, né? E a gente, às vezes, se prender por coisas que, né, como eu posso dizer, Vamos nos que não são relacionar. a gente, né? Quem diria, né? Que... Hã? Vamos nos relacionar. Exato. Isso. Relacionamento, se abrir, tentar Estar sempre aberto a trazer conhecer essa visão mais pessoas, né? A positiva. se conectar com pessoas. E eu conheci a Anne também do curso do Peloso. E você e a Ká no curso no Reiki também, né? E a Ká e a Anne se conheceram, Através né, de também você. nas Através de lives, você. através de Cara, é mim. muito doido. É um momento Muito de se massa, muito relacionar, massa. gente. Se conectar, né? Abrir, né? Se abrir, não se introspectar, né? Que a pandemia, ela causa isso. A gente quer se fechar, ficar mais com os seus, mas também abrir a outra vertente também de se relacionar, de ir atrás também das pessoas que a gente gosta no Insta. Criar um vínculo, um relacionamento bacana que é uma coisa legal para todos, né? Exato. E crie um ambiente de segurança para você se expressar com seu parceiro, com sua parceira, com quem for, sabe? Crie esse ambiente onde você pode ser você, sabe? Da sua forma melhor, da sua forma única de ser, sabe? Sem medo de julgamento, sem medo do que os outros vão pensar. Apenas se expresse da sua melhor forma, sabe? E é um desafio diário, mas começa treinando a sua mente. Precisa saber, né, primeiro, quem é você, Exato. né? Que eu acho que, pelo menos pra mim, foi o que fez a diferença, né? Sim. Se E entender é isso. primeiro pra depois poder jogar pra fora, né? Exato, e é isso que a Lai falou. Não acreditar já de cara no pensamento que vem, sabe? Se questiona. E é isso, não se limite, sabe? Vamos deixar um Então é pensar, isso, então, gente. Pri. O que você acha? Deixar Partiu um almoçar pensar. agora. Pra Quem vai pessoas almoçar? Eu vou almoçar relacionarem mais. agora. Minha comidinha tá me esperando ali. Hã? Então vamos lá. Eu vou Como? deixar um pensar para as pessoas se relacionarem mais. Pega alguém do seu Insta que você tem essa vontade de se relacionar, manda um direct, sabe? Compartilha esse Boa. conteúdo, esse GTV também, para estimular mais pessoas a se relacionar. Vou lançar esse desafio. Exato. Boa. Está feito o convite, gente. Vamos lá, então. Depois Vamos conta pra almoçar nós se agora. vocês fizeram, como que foi. Agora vamos almoçar. Isso. Um beijo a todos, obrigada pela participação de vocês aqui, Beijo. gente. Até a Até mais, próxima gente. Até semana sexta. que vem. Gratidão pela participação. Tchau, tchau.